Olá, meu nome é Lu Gastal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Bonecas Criativas, onde você vai dominar o passo a passo das bonecas de pano através da costura criativa. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma com costura, com agulhas e que precise começar do zero, se você deseja desenvolver as suas habilidades e a sua técnica na costura criativa, ou se você deseja encontrar aí o valor do seu trabalho e entender como produzir e vender bonecas de pano de uma forma realmente promissora e lucrativa, ou principalmente se você deseja conquistar a sua liberdade financeira através do seu artesanato, das suas mãos e do seu coração, trabalhando aí do conforto da sua casa e com a segurança, em tempos de pandemia. Ou para você que já é um artesão, que já é uma artesã experiente, mas que está buscando e entende que é sempre o momento de evoluir, de ampliar horizontes, de buscar aprimoramento de técnicas para venda e para produção das suas bonecas de pano. Eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu estou aqui para que a gente possa crescer juntos. Eu no seu lugar pensaria a mesma coisa, se eu não tivesse visto pessoalmente tantas pessoas, dezenas de pessoas, de alunos do meu programa online de bonecas, que aplicaram essa metodologia que eu vou te apresentar nesse projeto e estão recebendo novidades com resultados incríveis, Pessoas como a Natália, que aprendeu como acrescentar mais valor no seu trabalho de artesã, ou como a Juliana, que entendeu que ganhar dinheiro empreendendo através das bonecas de pano é sim possível, ou como a Simara, como a Patrícia, como a Bia, como a Ângela, enfim, tantas outras pessoas incríveis que confiaram no meu método e estão aqui colhendo melhores resultados para suas vidas, de dentro dos seus lares, no conforto e na segurança dos seus espaços. Oi meninas, eu sou a Natália, do Crochê Bendita Nona. Fiz a oficina da Lu há pouco tempo, mas fiquei muito satisfeita, assim, principalmente pela forma afetuosa como a Lu trata as pessoas e deixa a gente muito livre nas oficinas. Na verdade, instigam a gente a criar sem limites, assim, cada uma com a sua subjetividade, os seus conhecimentos, as suas possibilidades. Me incentivou também a pensar em algumas miniaturas, como vocês podem ver aqui. Estou organizando algumas miniaturas de apoio também para as bonecas, para complementar como acessórios bonequinhas. Então, para mim, assim, foi muito gratificante, ajuda a compor também outros trabalhos com os meus crochês, que quando eu fiz, a minha intenção era mesmo agregar outros valores nos meus crochês, então veio muito, assim, acrescentar no meu dia, e principalmente pela pessoa que ela é, assim, a forma como ela trata as pessoas é bem surpreendente. Um abraço a todas. Muito legal esses depoimentos, mas esses não são os únicos casos de sucesso que a gente tem aqui no programa. Após assistir esse vídeo, você pode rolar essa tela para baixo e assistir dezenas de outros estudos de casos reais de pessoas comuns, como eu, como você, que aplicaram essa metodologia, que estão atingindo muitos objetivos através do artesanato, através da costura criativa. Atualmente, eu uso a internet para fazer com que pessoas como você possam ampliar os resultados muito legais, de uma forma surpreendente, em pouco tempo, gente. A gente está precisando se unir. E são alunos que começaram do absolutamente zero, que estão conseguindo produzir e vender as suas primeiras bonecas de pano através de um passo a passo totalmente descomplicado, e que estão trabalhando sem sair de casa, e que entenderam que o verdadeiro valor do feito à mão está aqui dentro do coração da gente, desenvolvendo novas técnicas de costura criativa. Essas pessoas descobriram que é possível, sim, empreender e ter sucesso no artesanato. Elas entenderam como aplicar a sua própria essência e a sua própria personalidade na confecção de cada boneca. E talvez algumas também tenham encontrado um hobby saudável e que também seja lucrativo, que estão se livrando do estresse, estão reduzindo a ansiedade, combatendo depressão, que estão conquistando a tão sonhada liberdade financeira. Eu tenho visto literalmente vidas sendo transformadas através da arte de fazer bonecas de pano, e era isso aí que eu queria contar no momento que eu criei essa metodologia. Eu queria mostrar como é que eu cheguei nela. Diferentemente do que as pessoas acham, o artesanato ele nem sempre foi a minha primeira opção. Na verdade, eu tinha uma vida segura, trabalhando com advocacia durante 15 anos, e num certo momento eu decidi virar essa chave para trabalhar e investir no artesanato, que era o que fazia os meus olhos brilhar e o meu coração bater.
mais forte. Só que até chegar, né, gente, nessa decisão foi um intenso processo de aceitação e de evolução. E a minha transformação, ela aconteceu de uma forma muito lenta e gradual. Às vezes a gente se engana, a gente acha que tudo é muito rápido. Na verdade, eu costumo dizer que tudo começou lá atrás, na década de 70, quando eu ainda era uma criança absolutamente manual, criativa, inventiva e extremamente inquieta. Minha mãe que eu diga, porque não devia ser fácil. Eu cresci com mais 2 irmãs, né? E a gente tinha aquela sensação assim, a gente não tinha muitos brinquedos, né, variados em casa, a gente tinha a sensação que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha 1 ou 2 jogos, que naquela época os nossos pais, eles nos davam no dia da criança um jogo para as 3, e quando a gente queria inventar alguma coisa, a gente tinha que fazer, né? Cada uma tinha uma boneca Suzy, que era a Barbie daquela época, e como tantas outras meninas, né, da época, a gente curtia muito a infância fazendo roupinhas de boneca. Tinha também as bonequinhas de papel, enfim, mas hoje em dia, olhando para trás, olhando para essa história, olhando para o passado, eu consigo ver o quanto as atividades manuais, elas eram presentes na vida da gente. Nós éramos netas de um avô alfaiate, nossas avós, assim como tantas avós, né, daquela época, simplesmente faziam a magia acontecer, elas precisavam fazer as coisas com as mãos, as coisas não existiam prontas. E se existiam, eram muito caras, né? As nossas festas de aniversário, por exemplo, elas eram feitas na garagem de casa, uma decoração assim, um bolo, o bolo era a decoração. E todo mundo ajudava, né? Naquela época, o meu avô, ele já era um alfaiate aposentado e ele trabalhava em casa, ele cozinhava, cuidava da horta, fazia manutenções da casa, enquanto a avó cuidava da limpeza e a avó era a mulher dos doces, mas ela lavava a louça que o vô sujava e era sempre um perrengue desgraçado. Só que além dessas tarefas, né, que ele tinha na casa, ele era um apaixonado pelo fazer à mão e ele adorava macramê e plantas, então ele fazia muitos macramês e prendia com suporte, pendurava samambaia pelo galpão lá onde era a cozinha da casa deles, pelo galpão inteiro. E essas são umas referências muito fortes, muito importantes que eu trago na minha vida adulta. Queria compartilhar isso com vocês. E nós, né, os netos, as netas, nós éramos 9 netos, a gente ficava sempre curtindo aquelas invenções, né, que o vô fazia. Lá pelos meus 9 anos foi que ele me ensinou a fazer a minha primeira pulseirinha de macramê. E eu acho que eu já tinha uma veia meio empreendedora, eu comecei a fazer e vender essas pulseirinhas. Eu lembro perfeitamente que o dinheiro que eu ganhava das pulseirinhas, e eu não me lembro quem é que comprava, eu acho que eram os parentes, né. Eu comprava picolé Chicabon, da Que Bom. Isso aqui não é merchan, que o picolé Chicabon, assim, era muito meu objeto de desejo até hoje. O tempo foi passando, o artesanato ele continuou presente na minha vida, nas nossas casas, enfim, na minha família, até que chegou um momento que eu precisei decidir que profissão que eu ia escolher. Lá pelos 17 anos, as sugestões que eu tinha em casa era medicina, odonto e direito, né? Eu me vi numa encruzilhada, assim, eram as opções que os meus pais me deram. Escolher algo que meus pais gostavam, né, que eles pensavam que eu gostava, ou a segunda opção era nula. Eu tinha que escolher uma daquelas 3. Então, eu comecei por eliminação. Medicina nem pensar, gente. Eu era uma pessoa não muito estudiosa e eu provavelmente não passaria nunca no vestibular de medicina. E nem conseguiria ver um sangue. Eu não posso ver sangue. Para odonto eu me interessei, mas também achava que eu estava mais conectada, né, com a área humana. Então, fui eu lá, meus 18 anos, fazer faculdade de Direito. E eu precisei me mudar para uma outra cidade, porque na minha cidade não tinha faculdade. Na época, eu dividia um quarto na cidade de Pelotas com a minha irmã. E na faculdade eu dividi durante a rotina daquele 5 anos, durante o dia trabalho e as aulas eram à noite. Só que eu nunca deixei o artesanato de lado, né? Para aliviar a saudade de casa, a saudade do pai e da mãe, eu comecei a bordar uns quadrinhos de ponto cruz decorativos, né? Que a minha avó tinha me ensinado a fazer ponto cruz quando eu era adolescente e, logicamente, comecei a vender também. Eu sempre adorava fazer e vender, porque daí entrava um dinheirinho e eu conseguia comprar mais material. Eu vendia esses quadrinhos na faculdade e eles foram bem importantes para que eu fizesse uma grana extra, porque em época de faculdade, enfim, o dinheiro sempre é muito curto, né? Até que um dia eu e minha irmã, a gente teve a ideia assim de tricotar os nossos blusões de lã. Aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, né? Vocês estão me vendo aqui agora. E naquela época não existiam muitos blusões coloridos, assim, nada muito diferente. Era tudo muito mais puxado para o marrom, para o bege. Isso foi uma coisa muito bacana também, porque com as nossas mãos a gente conseguia traduzir aquela vontade de ter uma roupa mais colorida. E o tempo foi passando, né? O fazer manual ele foi se mantendo muito como terapia e como uma fonte de renda extra na minha casa. Até que eu me formei advogada e segui trabalhando no mesmo escritório onde eu estagiava. E todos os dias, lá pelas 9h30 da manhã, pontualmente, os homens do escritório, eles desciam num café na frente para tomar café. E como eu era, acho que uma super apaixonada pelo artesanato, eu aproveitava aquela pausa de meia hora para fazer ponto cruz. E hoje eu enxergo o quanto essa atividade manual daquela meia hora, durante a minha jornada de trabalho, ela me conectava comigo mesmo. Mas eu tinha vergonha de mostrar que eu fazia ponto cruz naquele intervalo. Os anos foram se passando, eu casei, eu continuei investindo na arte, né, nas horas vagas que eu tinha. Novamente, com a minha irmã mais velha, a gente marcou de fazer panos de prato, panos de cozinha bordado com ponto cruz, com a ideia de vender no Natal. Isso aí era agosto, a gente começou a bordar. Na época ela me ensinou a costurar, a gente tinha que prender os bordados no pano de prato, fazer uns babados com xadrez, enfim, dar um toque fofo, né?
E a gente fez o decorrer daqueles meses 75 panos e com o dinheiro dessa venda eu comprei o meu primeiro aparelho de ar-condicionado. Naquele Natal fez muito calor na cidade que eu morava e eu me senti muito privilegiada, né, por ter comprado um pequeno luxo com o dinheiro do meu trabalho manual. Eu faço questão de dividir essas conquistas porque eu acho que elas são lembranças que fortalecem muito a minha história. Pelo menos para mim, né, são uma prova de persistência, uma prova de realização do meu sonho. Eu queria ter o ar-condicionado, mas o meu salário não dava para comprar. E logo em seguida, na sequência, eu me tornei mãe. No meu primeiro dia das mães, em 99, meu presente foi uma máquina de costura, uma Singer Bella. Eu mal sabia ligar a máquina, eu só sabia um pouquinho. Tinha apenas costurado ali os panos de prato com a minha irmã, uns 2 anos antes. Mas a minha sorte é que as máquinas, na época, elas vinham com uma fita de vídeo cassete, gente. Olha só, presta atenção, né? Outros tempos, explicando as informações básicas. Não tinha internet, não tinha Google, nada disso. Eu logo assisti, aprendi os primeiros passos e fui me desenvolvendo, fui experimentando, errando e acertando, né? Quando a bobina enrolava e era aquela bagunça toda, era um sufoco. Quando a minha filha estava prestes a completar 2 anos, eu queria fazer uma festinha parecida para ela como as festinhas que a mãe fazia pra gente, aquela coisa simples, mas com alma e com essência, né? Aquelas festas de criança com cara de festa de casamento não eram para mim. Eu pedi a garagem da minha sogra emprestada para fazer a festinha e eu escolhi como tema bonecas de pano. Só que eu também não tinha muita experiência em fazer boneca. Então eu conversei com uma pessoa que me indicaram, que era uma costureira de um bairro onde eu morava, pedi para ela me ajudar. Ela relutou um pouco, mas durante o dia eu trabalhava no escritório de advocacia e à noite eu aprendi a costurar bonecas com ela, com a Hildegard, que depois, né, a vida me presenteou com a amizade dela. E se alguém já leu meu livro, vai ver lá nos agradecimentos que a Hildegard faz parte da minha história. Eu agradeço muito ao que eu sei a ela. Bom, o aniversário aconteceu, os convidados, eles simplesmente amaram e eles diziam muito assim, cara, que coisa boa, uma festa de criança com jeito de festa de criança, né? A gente fez tudo em casa, o bolo, a feijoada, meu marido fez os docinhos, né? Até encher balão, tudo era do nosso jeito. Era uma coisa muito simples, mas era muito bacana, muito querida. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar com artesanato de uma forma mais intensa, né? A minha segunda filha veio e ela também me inspirou a apostar ainda mais no feito à mão. E num certo momento, lá por 2002, o meu marido recebeu uma proposta de emprego para morar em Brasília e se fomos lá, nós dois, o casal, de mala, cuia e 2 crianças pequenas, para morar lá na capital federal, um lugar tão longe aqui do Rio Grande do Sul. A gente não conhecia ninguém na cidade, eu trabalhava o dia todo, logo eu consegui um emprego como advogada, as despesas eram altas, enfim, a gente precisava se virar nos 30. E diariamente eu chegava do trabalho às 18 horas, em Brasília os dias são mais longos, faz muito sol, os dias tem muita luz. Então a tardinha era o horário que eu chegava em casa, brincava com as meninas e tal, e queria trazer um pouco, né, o artesanato para a vida delas. Então elas ajudavam do jeitinho delas e a gente ficava ali interagindo. Era sempre bacana a hora que elas chegavam da escola. De repente eu achei que seria legal participar de alguma feirinha, né? Elas eram muito comuns, eu observava assim que Brasília tinha uma cultura muito forte de valorizar o feito à mão. E eu achava que eu podia vender algumas peças, então o meu primeiro objetivo nem era fazer dinheiro. Mas eu já estava empregada, enfim, tinha um salário fixo, mas eu achava que aquilo seria uma boa oportunidade para conhecer pessoas e fazer amigos na cidade, porque eu não conhecia pessoas ainda na cidade onde eu morava. E talvez aquela fosse uma conexão minha, né, com outras pessoas. Eu fiz carteirinha de artesã, fui estudar sobre cursos de feira, mas me joguei nesse projeto e por meses eu fui produzindo peças de Natal. Era agosto e essa feira que eu ia participar era final de novembro. Mas como eu trabalhava fora, enfim, eu não queria, né, nenhum atropelo, eu fui fazendo aos pouquinhos. Eu lembro que quando chegou na época da feira, eu dividi uma mesa, eu comprei uma mesa com uma outra pessoa. Eu tinha medo de não dar conta, que o custo fosse muito alto. E no dia da feira, eu cheguei muito cedo no meu espaço, eu tinha 1 metro de mesa e atrás eu ainda montei um pinheiro de Natal antigo que eu tinha, que era bem comprido e magrinho, ele era grande, né? E eu só pensava, cara, eu vou ter que montar e desmontar essa árvore no dia seguinte, mas para encantar o público, eu tinha que encantar primeiro a mim mesma. E no primeiro dia da feirinha chegou um casal bem jovem e comprou quase todas as minhas peças. Ou seja, no meio da tarde eu já tinha vendido quase todo o meu estoque. E eu fiquei feliz, mas eu fiquei triste, né? E aí passei o final do sábado ali conversando com pessoas, fiz amigos e ainda consegui ganhar um dinheiro extra. Fiquei muito feliz, assim, eu não estava esperando vender tanto. E aquele foi um ponto onde eu entendi que a receita que eu tirava do artesanato, ela podia sim fazer uma diferença nas contas de casa, porque eu morava longe, a gente queria sempre passar o Natal no Sul, as passagens eram muito caras, então eu resolvi investir nessa ideia e comecei a participar de mais feirinhas, marcar presença em exposições e oficinas e comecei a me aventurar até ao redor do Brasil, em outros lugares. Eu não perdi a oportunidade de divulgar o meu artesanato e também de me especializar com profissionais mais experientes. Eu acho que usar da experiência alheia é uma coisa bem especial. Na época eu fiz um Flickr, um perfil numa rede social,
nem se falava ainda em rede social, onde eu compartilhava fotos dos meus trabalhos e coisas legais que eu via em outras cidades onde eu viajava como advogada. Eu viajava muito pelo norte, pelo nordeste, e eu me deparava muito com a riqueza, com a diversidade cultural desse Brasil. Eu nomeei o meu ateliê como Folk Bazar, que eu comecei pintando pintura country, pintura folk. E assim eu postava então as fotos dos meus produtos e as fotos dos meus olhares. Na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Até que um dia eu estou numa feira passeando em São Paulo e uma pessoa me reconheceu. E ela veio falar comigo, ela disse, tu aqui é a Lu Gastal e tal. E eu percebi duas coisas. A primeira é que a minha voz como artesã, ela estava sendo ouvida através da internet. As pessoas se conectavam com aquele olhar, elas queriam conhecer um pouco dos lugares onde eu andava. E a segunda é que o nome do meu ateliê não era Folk Bazar. O meu ateliê chamava Lu Gastal, o ateliê era eu, né? Eu entendi que as pessoas reconheciam o meu trabalho e a minha essência através do meu nome, né? E esse foi um ponto bem especial na minha carreira, que eu voltei muito depois, mas depois eu conto. Durante esse meu processo de desenvolvimento, eu também me especializei em vários cursos. Eu procurei o Sebrae, que sempre tem, né, projetos muito legais, para que eu conseguisse aperfeiçoar o meu conhecimento como empreendedora. E foi lá que eu aprendi uma série de coisas bem importantes, como precificar, como se posicionar de uma forma estratégica no mercado, como melhorar produto. E assim, eu fui melhorando minha produtividade como artesã. Eu fiz uma imersão, uma época, um mês de julho, que foram 7 dias de imersão, chamada Empretec, né, que eu super recomendo quem tiver a oportunidade de fazer, mas é uma dedicação total. Eu tirei férias do trabalho, o marido trouxe as filhas para o Rio Grande do Sul, na casa dos avós, e eu me dediquei de corpo e alma, mas eu acho que por uns 3 anos eu não tirei férias, ou melhor, eu tirava férias do trabalho, da advocacia, para experimentar como era ter uma vida de empreendedora, uma vida de artesã. Né? As experiências e as dedicações, eu acho que elas são muito importantes. Sem as experiências a gente não consegue fazer um parâmetro, né? Mas voltando um pouquinho nos estudos, né? Entre um curso e outro, eu fui demitida 4 vezes no meu trabalho em Brasília. Eu não entendia como é que eu era demitida, eu trabalhava corretamente, eu cumpria horário, e chegava um momento naquela notícia assim que me doía o coração, né? Eu não era concursada, e isso já era muito comum, assim, né? As trocas em Brasília, existe muita trocas de cargos, enfim, existe muita interferência política, então os chefes precisam colocar alguém, não interessa se você desempenha bem ou não o seu trabalho, essas coisas são assim. E a minha última demissão foi um momento muito difícil, eu já trabalhava nessa empresa há 3 anos, eu participei dessa seleção, né, durante muito tempo, fiz uma série de processos para ser contratada lá, eu fazia um trabalho muito bom, mas os cargos eles sempre eram administrados de forma política, e assim era, enfim, não tinha muito o que fazer. E nesse dia da minha demissão eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito chateada, e a minha subsuperintendente, ela falou assim, ela era de Santa Catarina, ela disse, Luciana, não chora, tu és uma artista. E aquilo ficou, né, me martelando, e eu comecei a pensar como é que eu poderia viver da minha arte. Será que eu conseguiria pagar as contas com o meu artesanato? E com todas essas dúvidas, né, da bagagem, um ano depois, eu e minha família voltamos de muda para o Rio Grande do Sul. Chegamos em Porto Alegre, onde eu não conhecia ninguém, eu morava antes no interior. Comecei a distribuir alguns currículos para trabalhar como advogada. E ali sim, eu estava morrendo de medo do futuro. Eu já tinha 39 anos e, por incrível que pareça, pessoa com 39 anos é considerada velha já no mercado. E um certo momento, conversando com meu marido, ele me pontuou que aquele era o momento de eu empreender. Né, no artesanato, afinal de contas, eu vinha me preparando há mais de 10 anos para isso, e que aquele era o momento, eu tinha que aproveitar e me jogar. Aquela era a hora. E eu tinha muito medo, mas eu resolvi ir, mesmo com medo, abrir um pequeno ateliê em 2010, onde eu, né, limpei o banheiro, limpei o chão, pintei, fiz tudo. Não tinha capital de giro, e logo as bonecas de pano voltaram a fazer parte daquela história. Né? Eu vejo que hoje, eu entendo assim, o quanto na minha vida ela simplesmente mudou através das bonecas de pano. Algo que parecia uma coisa tão lúdica me é tão importante, né? Eu fui desenvolvendo modelos de uma designer europeia, da marca Tilda, cheias de cores, mas com uma personalidade mais brasileira, e foram essas bonecas que fizeram meu nome e meu trabalho se espalhar pelo Brasil. Aí vieram oportunidades de dar aula, de ministrar oficinas, de participar de programas de televisão e de divulgar o meu trabalho para o máximo de pessoas que eu pudesse, né? E esse momento da minha virada foi muito especial, mas foi um momento de muito trabalho. Eu já tinha o blog Lu Gastal, trabalhava durante o dia, de noite escrevendo blog. Eu voltei a estudar muito porque eu queria me comunicar com o meu público de uma forma mais assertiva, e eu queria que todos tivessem conhecimento que o artesanato podia sim ser lucrativo e ser valorizado. Não era uma vergonha pensar em lucro, né? Eu comecei a pesquisar na internet livros, artigos, revistas, e fui testando uma série de metodologias diferentes, e assim eu descobri que tudo funciona, né, num desenvolvimento criativo. Eu fui juntando as informações e num período de muitos acertos e erros,
durante esses 8 anos, eu acredito que tenha sido a minha maior experiência, porque primeiro eu preciso entender como é que as coisas funcionam para depois explicar. E assim eu preparei esse método de aprendizado que realmente funciona super bem, funcionou para mim no crescimento da minha carreira de lá para cá e funcionou já para dezenas e dezenas de alunos que já orientei pela internet. E isso é uma coisa que me enche de orgulho, que me enche de amor, porque é um trabalho que eu desenvolvi errando muito, ou seja, isso, assim, tem pedacinhos de mim nisso tudo, né? E eu tenho certeza que esse método ele pode funcionar para você. Você não precisa de um enorme investimento para começar a vender as suas peças. Não precisa ser um artesão super conhecido, também não precisa ter centenas de peças prontas e estocadas, né, gente? Atualmente o investimento ele deve ser muito planejado, a gente está num período muito difícil. Mais para frente aqui nessa série de vídeos do projeto Bonecas Criativas, você vai entender um pouquinho o porquê disso tudo. Hoje em dia a gente vê aqui pela internet muitas pessoas dando dicas e dando orientações sobre artesanato lucrativo, mas o que chama muito minha atenção é que algumas pessoas jamais empreenderam, elas jamais viveram na pele a experiência de viver desse trabalho. Então, por falta de vivência, acabam complicando um pouquinho algumas coisas que podem ser simples. Eu acho que a vivência, ela é muito especial, a experiência, elas são fundamentais. E falam um pouquinho de corte, um pouquinho de molde, um pouquinho de costura, um pouquinho de precificação, como um todo, como se dominassem esses conceitos na prática, mas esquece que tem muita gente começando do zero, com fome de aprender e que a teoria também é fundamental. Onde é que a gente erra? Onde é que pode melhorar? Estou trocando 6 por meia dúzia, né? Então, é por isso assim, que eu acho que eu vejo que tantos artesãos desistem antes de começar, porque os temas eles acabam parecendo inacessíveis, né? Parece uma coisa meio surreal. E além dessa minha evolução técnica como artesã e da minha experiência prática em feiras, enfim, como empreendedora também, eu fui estudando muito técnicas fundamentais de empreendedorismo, fiz diversos cursos de especialização, mas o que me ensinou mesmo no dia a dia foram os erros, né? As viagens para fazer os cursos, as planilhas de custo, correr atrás de aluno para fechar conta de despesa, entender onde é que estava errado quando as receitas eram menores do que a despesa. Então, as experiências, né? Na verdade, eu sou uma estudiosa do artesanato desde meus primeiros anos de vida, eu acho lá do tempo que eu vendia pulseirinha, e justamente por perceber que faltava um programa de desenvolvimento criativo na internet que tivesse uma linguagem clara, uma linguagem acessível. Foi que eu decidi criar lá o meu canal no YouTube, até para dividir um pouco das minhas experiências, né? Onde fiz a minha conta no Instagram e no Facebook, onde eu coloco, enfim, conteúdos gratuitos a respeito de mercado artesanal que atendem desde profissionais mais experientes, mas também iniciantes e amadores e apaixonados. Na verdade, no YouTube eu compartilho alguns processos criativos, às vezes as pessoas me chamam e me xingam, dizendo, não explicou bem e tal. Gente, eu não quero que as pessoas pensem que ali eu tenha que dividir um passo a passo exato. Tem tantos canais legais ensinando passo a passo. Eu só quero mostrar que pensar para mim é uma coisa muito especial. Então, assim, para você ter uma ideia do que eu estou falando, dá uma olhadinha no que a Marise falou aqui sobre o método de ensino do meu programa e talvez você consiga entender e passa lá no canal também do YouTube, porque lá eu compartilho um pouquinho dessas experiências. Bom dia para todo mundo, meu nome é Marise Borges Mendonça, eu moro em Brasília. Conheci a Lu Gastal quando eu me aposentei. Eu tinha um grande sonho de aprender a fazer bonecas e eu sempre trabalhei em empresa privada, fui executiva e nunca tinha tido esse tempo. Quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz, no primeiro mês eu comprei uma máquina de costura e aí eu entrei na internet e comecei a procurar sobre bonecas e aí eu vi logo no primeiro anúncio que eu vi tinha o nome da Lu Gastal e que ela fazia oficinas de boneca tipo Tilda, e a nossa, a dela, né, é a Linda. E eu me apaixonei pela boneca e tinha um sonho de ir a Porto Alegre fazer oficina, ainda na época que ela tinha aquele ateliê maior chamado Casa Rosa, né, Lu? E aí nunca fui, infelizmente eu não consegui, mas numa oportunidade em Brasília, a Lu veio dar uma oficina e eu me inscrevi e foi maravilhoso, foi uma experiência única. Eu criando a minha Tilda, eu criando a minha Linda, eu criando a minha Marizinha, enfim, assim, é o meu xodó. E eu tinha muita vontade de entender como era a parte do corpinho, roupinhas, e com uma pessoa tão simpática, tão legal, tão gostosa de se trabalhar como a Lu, foi muito mais fácil. E aí eu passei uma tarde com ela e com as outras, lógico, né? A gente, né, nessa oficina.
e escolhi o vestidinho e ela motivava a gente a criar sempre. Não precisa olhar de ninguém, faça a sua, crie com pompons, com um colarzinho, enfim. Gente, a minha Tilda, a minha Marizinha, a minha linda, ficou muito fofa. E eu vou mostrar uma foto para vocês. Espero que eu consiga colocar nesse vídeo aqui a foto e a gente junte tudo para vocês terem a oportunidade de ver. E hoje ela tá lá no meu ateliê, um pequeno cantinho que eu tenho em casa para mim, para minha costura. Eu gosto de fazer crochê também, eu gosto de bordar, mas assim, a minha paixão é costura. E aí ela fica lá e sempre que alguém chega pergunta, e essa boneca? Eu falo, é a Linda. Eu aprendi a fazer, eu tinha muita vontade de fazer o cabelinho, e a Lu me ensinou com muita paciência, foi muito gostoso. Enfim, eu vou mostrar para vocês. Agora, eu tenho toda a parte da vaidade, né? A minha Linda, ela tem colarzinho de pérolas, tem sapatinho que eu criei, e tem brincos, e a Lu adorou essa parte. Ela falou, ficou muito fofa quando eu mandei para ela. Enfim, é uma experiência muito gostosa, que eu, assim, tô sempre que posso, tô fazendo de novo, estou correndo atrás, ensinando quem gosta de ter esse tipo de ideia. Estou sempre passando isso para as pessoas. Lu, beijo grande, muito obrigada. Seu livro é uma delícia, já li umas 3 vezes, me inspirei muito nele. Muito obrigada, você é única. Adoro você. Obrigada, beijo. Agora eu decidi dividir isso aqui tudo com você. Eu não quero que ninguém tenha a mesma frustração que eu tive quando eu estava completamente perdida profissionalmente, sem saber qual rumo seguir, sem saber para que lado seguir, para que esquina dobrar, mesmo sabendo que era o artesanato que me encantava, era nele que eu queria trabalhar. Eu não quero que você continue achando que o artesanato é desvalorizado ou simplesmente por não entender como produzir uma peça de uma forma mais otimizada e vendê-la de uma forma mais lucrativa. Dependendo aí da sua região, da sua cidade ou até mesmo do seu bairro, pode até ser difícil acreditar que realmente existe essa possibilidade de viver financeiramente do artesanato. Mas com o acesso da internet, a gente está, pela primeira vez, tendo uma possibilidade de conquistar clientes ao redor do mundo, gente. Essa é a nossa carta na manga, né? Tá aqui guardadinha e eu só preciso que você pare um pouquinho para pensar de que maneira usá-la, né, ao seu favor. Mais para frente, nessa série de vídeos, eu vou detalhar esse assunto um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais, e você vai conseguir se planejar, se preparar e visualizar incríveis oportunidades, né, que te esperam, porque a verdade, ela é o seguinte, assim, reta e diretamente falando. Se você também quiser ter sucesso no mercado do artesanato, não basta dominar um passo a passo. Tem que pensar, tem que refletir e, sobretudo, tem que acessar o coração. Então, fica aqui, porque eu tenho muito para dividir ainda. Então, dividir isso para mim é importante, né? Eu preciso que as pessoas entendam de que existem formas mais inteligentes de encontrar soluções, de cativar o público e de ter resultados mais lucrativos hoje em dia. Um outro motivo que eu divido também, há um tempo atrás o IBGE divulgou novos dados de que, revelando uma taxa de desemprego entre mulheres brasileiras no primeiro trimestre do ano, em torno de 14,5% a mais. E isso é uma coisa que me assusta muito, né? Por conta dessa crise, da pandemia, uma quantidade muito grande de mulheres perderam os seus empregos no mercado formal e essa porcentagem tende a crescer. Muitas famílias, os homens também foram demitidos, mas as mulheres, elas são muito guerreiras, né? Os homens que me desculpem, mas as mulheres são muito guerreiras e estão buscando, né, como recomeçar profissionalmente e financeiramente ajudando, né, nessa renda familiar e como se tornar independente. Eu acho que é um prazer muito grande, né? Eu espero de verdade que você não faça parte dessa estatística, né, dessa estatística tão ruim, mas que a gente possa começar a vender, que a gente possa começar a lucrar com as bonecas. E não precisa muita coisa, gente. Precisa de retalhos, precisa de agulha, precisa de linha, de um smartphone, de um computador, mas precisa de vontade. Precisa de orientação, mas em relação a isso pode ficar muito tranquila, porque eu tô aqui. Se é a informação que você precisa, tá aqui comigo e a gente vai trabalhar juntos. E além de eu ter me tornado também uma escritora, né, eu gosto muito de escrever as minhas experiências, eu continuo produzindo as minhas bonecas de pano, ministrando menos oficinas presenciais, até porque agora a gente não tem podido, mas compartilhando um pouco dessas experiências, né, em programa de TV, o que tem sido um presente muito especial, estar na casa das pessoas. Estar na tela das pessoas, da casa, dividindo o poder do artesanato, dividindo o quanto o trabalho lucrativo e criativo ele pode ser gratificante, afinal de contas quando eu atinjo, né, um número maior de pessoas onde eu posso chegar, e é das coisas assim na minha vida que não tem preço. É muito especial, é muito tocante e me emociona só de pensar. A gente continua nesse clima natalino com uma dica para você fazer aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos. Olha só, gente, presépio.
Até porque não dá pra ficar um presépio de fora nessa data festiva, gente. E quem vai ensinar tudinho pra gente, a nossa linda também, que eu adoro, ela artesã, Lu Gastal, que tá aqui ao meu lado. Ai, Luzinha. Bom dia. Tal, minha conterrânea, que vai dar as dicas, ela deu uma incrementada até nessa aqui, ela botou até uns pompons. Lu Gastal, bom dia pra você, Bom conterrânea. dia. Mais baguria. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Olha lá, artesanato, gente, mais uma parceira. Lu Gastal. É de casa, né? Que alegria tá aqui. Gente, e essa roupa maravilhosa? Super discreta e colorida. Já ensinamos a fazer pompom no É de Casa. Então aqui hoje estou a caráter para acompanhar o rei da mega artesanal. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha metodologia com você aqui nessa série de vídeos do projeto Bonecas Criativas. E antes, deixa eu te explicar como é que o meu método de produzir e vender bonecas de pano funciona. Deixa eu te explicar como é o jeito tradicional que a maioria das pessoas geralmente coloca em prática e que muitas vezes não funciona, né? Muita gente acredita que o artesanato ele é igual receita de bolo. Basta ligar os pontos, reproduzir a mesma peça 1, 2, 10, 100 vezes e esperar que ela vá ser vendida como num passe de mágica. Mas, gente, nem sempre é assim, né? Esse eu acho que é um dos maiores erros dos artesãos que a gente pode cometer. Eu sempre digo porque tem muita coisa por trás de um simples passo a passo. Existem muitos fatores, né? Se a gente não tiver uma arte com alguma particularidade, com alguma essência, se a gente não tiver uma história para contar, o que ela vai valer, né? Como é que eu vou encantar o meu público se eu não conseguir encantar o meu próprio coração, né? Eu comecei a refletir sobre isso muito lá atrás, em 2010, quando eu conheci as bonecas Tilda. Uma pessoa que entendeu o conceito por trás da técnica de bonecas lucrativas foi uma aluna minha, Luciana. Ela não sabia nem como costurar quando entrou no meu programa e dá uma olhadinha no depoimento dela. Fala aí, Lu. Olá, eu sou a Luciana, eu adoro artesanato, adoro tudo que envolve trabalhos manuais. Nunca tinha costurado, eu até já havia bordo algumas peças, mas eu não tenho prática de costura. Admiro muito o trabalho de quem faz as costuras, as bonecas, mas não achava que eu seria capaz. E vi o curso da Lu e me encantei. Comprei para dar de presente. Acabou que descobri que eu poderia fazer porque eu poderia costurar à mão, embora que pode costurar a máquina, né? E fiquei apaixonada. O curso é muito didático, é fácil, tem todas as aulas super explicadas. A Lu é muito simpática, muito atenciosa e a gente ainda tem um grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas. Eu recomendo quem tem curiosidade como eu ou quem já tem prática, porque tu vai aprender a fazer todas as bonecas, as roupinhas. Eu estou simplesmente apaixonada. Essa aqui foi a minha primeira linda. Na verdade, eu fiz numa oficina criativa com a Lu e já estou fazendo o corpinho da minha outra linda. E adorando os modelitos, adorando os tecidos, mas principalmente porque eu aprendo tudo através do curso. Eu assisto a aula quantas vezes eu preciso. Se eu tenho dúvida, eu mando uma mensagem, daí a gente tem o suporte, a Lu responde também. Então é muito prático, eu recomendo se tu tem curiosidade em aprender ou se tu já executa a costura ou bonecas, porque vale muito a pena, é muito divertido e é um mundo maravilhoso de cores. Bom, esse vídeo aqui já tá ficando longo demais. E por isso eu vou precisar finalizar. Gente, nesse vídeo eu revelei como é que eu venci, né, o meu medo de viver única e exclusivamente da minha arte, das minhas mãos e do meu coração. E eu mostrei que também é possível desenvolver as habilidades da costura, empreender no artesanato e começar a viver financeiramente das nossas produções artesanais. No próximo vídeo, eu quero compartilhar um pouquinho como desenvolver a sua criatividade através das bonecas de pano. E nessa aula a gente entende quais são as possibilidades de atuação no artesanato criativo. E depois numa outra aula a gente vai pensar como colocar a mão na massa, né? Como é que a gente vai dominar o passo a passo de um modelo de uma boneca bem especial. Enquanto isso eu gostaria de pedir uma coisa. Eu queria que você rolasse essa tela para baixo. Deixasse aqui o teu comentário dizendo o que tá achando do projeto Bonecas Criativas, o que tá te tocando, quais são as ideias. Eu quero ler pessoalmente e individualmente cada comentário e eu vou fazer o possível e o impossível daqui do interior para responder individualmente cada um de vocês. Então, aproveitando, né, que a gente está terminando esse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Curte a página lá no Facebook, segue lá no Instagram, é @lugastal. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui bastante conteúdo interessante. Não tem muita produção, mas são conteúdos que eu mesma faço do fundo do meu coração. E eu te vejo no próximo vídeo. Um super abraço, beijos meus e até mais. Olá pessoal, meu nome é Alida, eu sou aluna da Lu Gastal no curso Bonecas Lucrativas. Eu já fazia tricotinha antes, mas bonecas eu não tinha feito ainda.
Eu consegui fazer minhas primeiras bonecas costurando tudo à mão, tanto as bonecas quanto as roupinhas, assistindo os cursos da Lu Gastal. Eu fiquei surpresa com o resultado e apaixonada por fazer bonecas, não consigo mais parar. O curso é muito completo, a gente tem a possibilidade, né, de assistir quantas vezes for preciso, né? Então ficou com dúvida aqui, volta, assiste de novo, então não tem como errar. Eu não tinha máquina, então fui lá, criei coragem, costurei tudo à mão e agora eu tô precisando criar coragem de fazer a máquina. Fazer à mão já tô craque. Além do curso, a gente tem um grupo no WhatsApp que tem um total acesso à Lu Gastal e à equipe dela, sem contar a troca de experiência com as alunas, com as outras alunas, nossas colegas, né, que enviam foto das bonecas e serve de inspiração. É muito gostoso estar nesse mundo das bonecas, eu tô apaixonada, foi um grande presente que eu dei para mim mesma. Eu tô muito feliz com o que eu tô produzindo. Beijo, pessoal. Olá, meu nome é Ângela Maria Fioreto, tenho 66 anos, moro em Recife, Pernambuco, mas sou paulista. Eu conheço a Lu lá das Megas de São Paulo, já comprei vários projetos dela, sempre todos adorei. Agora estou com as bonecas. Esse curso é muito bom, muito bem explicado, é fácil de você entender. Eu já fiz algumas, só que eu dei todas de presente, eu tô sem nenhuma agora. Aliás, hoje estava fazendo outra, ó. É muito gostoso, porque cada uma você põe um detalhe diferente, aí você já quer mudar a manguinha, você já quer mudar a saia, a calça, ficou bem legal. Gostei bastante. O cabelo, a primeira eu tive dificuldade, mas depois as outras deu para fazer legal. Tá? Eu recomendo o curso, vale a pena o investimento e é muito gostoso e gratificante. Muito obrigado, beijos a vocês. Tchau, tchau.